para trabalhar remoto barra híbrido. E essa mudança não é uma mudança dolorosa, porque quando você aprende, a Amazon foi uma das primeiras que criou esse documento de você colocar na reunião. Eles até pedem que seja mais completo, porque eles dizem que quando você está criando esse documento, você consegue mastigar o problema que você está tendo, e o criar o E documento talvez já nem te ajuda. marcar. O criar o Talvez documento nem talvez já marque, te né? ajude. Exato. Fala, E é um não, já processo que resolveu. você pensa, é doloroso para você aprender no começo, porque a gente não sabe. E é o mesmo quando você começa a trabalhar. É doloroso começar a trabalhar, porque você não tem um senso comum. E isso faz parte. E quando você consegue trabalhar dessa maneira, você agiliza o seu trabalho e você aumenta a sua produtividade. O que impede o seu burnout. Você não precisa produzir 100% do tempo, que você está produzindo muito mais com muito menos. Bruno, as pessoas esquecem que no presencial, que antes da pandemia e tal, elas sempre tiveram um desrespeito absurdo com o tempo e com a atenção do outro. Sempre tiveram. Então, assim, quando você é forçado porque aí era fácil, né? Você estava ali trabalhando, principalmente, cara, enfim, eu fiz consultoria por anos antes da pandemia, e o que a gente mais recebia de reclamação era isso. Você está lá concentrado trabalhando. O seu gestor dá uns 5 minutos nele, ele chama a equipe inteira para a sala de reunião, separa o que você está fazendo, você quebra a sua capacidade ali, né? O seu fluxo. Aí você vai para a reunião que você não sabe nem o que que é. Aí senta todo mundo lá e fica 2 horas lá. Cara, um desrespeito com a atenção, com o tempo, com a concentração do outro, e que a gestão fazia tranquilamente. E eu escuto até hoje gestor falar isso. Pô, não posso nem falar com a minha equipe, não posso nem não sei o que lá, porque, meu filho, não pode. E não é que não pode, você não pode, você tem que respeitar as pessoas, respeitar fluxo de produção, concentração e tal, porque é isso, cada reunião que você faz, dependendo da área que você tá, você faz 7 reuniões por dia. Isso é assim, incabível um negócio desse. Não tem como você produzir qualquer coisa estando em 7 reuniões no mesmo dia. Não tem como, gente. Ou pior ainda, assim, que você acabou de me lembrar um gatilho aqui. O gestor muda a reunião 5 minutos antes da reunião começar, ou a reunião começa, o gestor não entra e manda mensagem falando: ah, não vou poder entrar. Desrespeito inimaginável, porque você está programando. Você sabe que você tem uma reunião às 3, você vai se programar de fazer as coisas até às 3, porque às 3 você vai entrar naquela reunião. Chega 5 minutos antes, a pessoa desmarca, é tipo. Você já sabia no começo do seu dia que você não ia poder fazer aquela reunião. Vamos ser sinceros. Você não chega ali 5 minutos antes. A não ser que aconteça uma vez, 2 vezes por ano. Quando acontece todos os meses, é uma falha sua, Tem como alguma ser coisa errada. humano, e um É. desrespeito seu como ser humano de ficar mudando e desrespeitando as pessoas, porque isso é um desrespeito com as pessoas com quem você trabalha. É isso que você tem que ver esse ponto. E isso quebra a eficiência do trabalho. Quebra por quê? Porque se eu me programei às 3 estar nessa reunião, eu não me programei fazer outra coisa. E aí, quando você cancela, você me frustra, porque você frustra a pessoa com o desrespeito. E não adianta a pessoa falar que tá tudo bem, a gente fala por educação, não tá tudo bem, é um desrespeito, porque isso acontece com frequência, a não ser que seja raro. E quando eu não tenho aquela reunião, eu já sei que eu vou fazer outras coisas com aquele horário. E aí o meu cérebro já tá fazendo, porque durante o dia eu já vou saber mais ou menos o quanto eu vou produzir. E essa coisa do chamar para reunião, marca a reunião agora. Tipo, daqui 5 minutos vamos numa reunião. Também quebra isso. As pessoas não É. precisam resolver as coisas com tanta urgência, assim. As coisas não acontecem. E isso é um ponto que eu queria trazer aqui também, que é um dos problemas que a gente tem como ser humano é o planejamento. A maioria das pessoas não consegue se planejar direito. E isso é uma coisa do nosso cérebro. Tá tudo bem, não se puna tanto. Porque o nosso cérebro não consegue planejar a longo prazo e fazer pequenas quebras. A gente não foi ensinado a isso. E se tem alguém no seu time, que você trabalha com alguém, algum amigo que sabe fazer isso, pede ajuda, porque essa pessoa já conseguiu matar ali essa parte de como quebrar as coisas, como entender o que que é prioridade, o que que não é prioridade, porque muita gente trabalha com tudo é prioridade e assim não funcionam as coisas. Então é importante você pedir ajuda, porque é isso, a gente não consegue pensar num longo prazo, você planeja o dia todo e aí outras coisas acontecem e tudo mais, e aquele firefighter, né, que é apagar incêndio o tempo todo, e não é uma coisa saudável. Tá faltando planejamento, tá faltando colocar energia ali, sentar, conversar com as pessoas. As pessoas sabem como resolver o problema, elas estão ali dispostas. Muita parte a liderança não está ouvindo, não está perguntando, na maior parte não está ouvindo, porque sempre vai ter alguém ali falando, isso aqui não está legal, a gente precisa melhorar isso. E as pessoas vão levando com a barriga, vai falando que está tudo bem, e não tá, não funciona de uma forma saudável. E eu vejo, assim, refletido na saúde mesmo, né? Mental, e emocional das pessoas, pelos meus pacientes e tal, o quanto essas empresas grandes que têm esses treinamentos e que parece que já tem na cultura
esse cuidado com o tempo do outro, como as coisas são mais organizadas. Então, vai ter um workout, sei lá, vamos não sei para que país focar, juntar a equipe para trabalhar em tal coisa. Não é aquela angústia como é aqui no Brasil, que tipo, eu odeio ficar, né? Aqui no Brasil, mas enfim, é que eu tô falando de multinacionais, assim, né? Não é, também não tem no Brasil, né? Mas as pessoas vão para esses eventos, tal, parece que já mais preparadas, organizadas, sabendo o que vai acontecer, por que que vai acontecer, o que que tem que levar pronto, como que tem que sair de lá.